saúde e segurança do trabalho. Minha especialização, sou especialista na área de legislação e na área de atendimento à emergência. Com isso que eu busco me qualificar cada vez mais para poder estar capacitando os colaboradores. Então, tanto em norma, NR, tá, como a questão de brigada, tá, combate a incêndio, primeiro socorro, resgate, emergência química. Então, na minha formação, eu procurei me especializar nessas duas áreas aí para a gente poder estar desenvolvendo melhor os trabalhos. Beleza? Bom, vamos lá, galera. Vamos começar. Subitem 35.4 fala do planejamento, organização e execução das atividades, tá? Como eu falei para vocês na primeira live, na quinta-feira, a ideia aqui não é ler a NR, tá? Ler vocês sabem. Então, a ideia aqui é passar para vocês pontos críticos da norma, desenrolar, tá? Para quê? Para que a gente possa tirar as dúvidas e daí realizar o trabalho com segurança, tá? Então, alguns pontos eu peguei lá, lógico, eu não vou pegar todos, até porque senão a gente teria que estender mais essa maratona. Alguns pontos mais importantes eu peguei e vou destrinchar aqui para vocês, para que a gente possa, manter essa interação, certinho? Então, subitem 35.4.1, tá? Ela fala o seguinte: todo trabalho em altura deve ser planejado, tá? Organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado. Então, todo trabalho em altura ele deve ser primeiramente planejado. Eu não posso chegar da noite para o dia e falar assim: opa, amanhã eu vou subir na escada. Não, não é assim. Eu tenho que planejar isso, tá? Eu tenho que verificar, quem são as pessoas necessárias, se elas estão treinadas, se a área me dá essa possibilidade, quais os equipamentos que eu preciso, tá? Então, primeiro, ser planejado, organizado. Então, não vou estar fazendo bagunça na minha área, Não vou estar fazendo ali, ao invés de montar um andaime ou usar uma PTA ou um acesso por corda, eu pegar um caixote e subir. Isso não existe, beleza? Então, tem que ser organizado e executado por quem? Quem é que deve executar o trabalho em altura? Trabalhador capacitado e autorizado. Observem, gente, que aqui agora ela não diz sobre trabalhador habilitado nem qualificado. Quem assistiu minha live aí sobre qualificação, habilitação, capacitação e autorização viu a diferença disso aí, tá? Então, quem é o trabalhador capacitado? Aquele que foi treinado na NR35. Pronto, isso capacita, tá? E autorizado por quê? Porque a empresa tem que autorizar aquele cidadão a subir. Então, o treinamento não autoriza ninguém. Exemplo, eu posso treinar o colaborador, ele ter realizado os exames físicos dele, o exame médico dele, ter passado em tudo, mas quando ele chega na área do trabalho, ele não foi autorizado pelo supervisor, por exemplo. Então, a finalidade do treinamento não é autorizar você a fazer o trabalho, mas sim capacitar. Quem vai dizer se o cara está apto ou não, não é o instrutor do treinamento, não é o treinamento. Quem vai dizer se ele está apto ou não são as condições no dia ali, na hora, tá? É a liderança dele. Muitas vezes o cara está treinado, tem tudo ok, mas não está assistindo bem. Então, autorizado, ele já envolve uma outra esfera. Beleza? Mas o interessante para a gente saber é, para o cara subir, para o trabalhador subir e executar sua atividade, ele tem que ser treinado na NR35 e ter autorização de alguém. Certinho? Então, isso é o que diz para a gente o subitem 35.4.1, tá? Já no ponto 4.1.2, tá? Ele me informa que a empresa, que o empregador, deve avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem sua atividade em altura. E aí vai para um outro detalhe, ó, vamos entender aqui esse detalhe aqui. Eu vou ler o que está aqui na 35.4.1.2 para que a gente entre agora na questão do programa de saúde, programa de controle médico de saúde ocupacional, questão do PCMSO, tá? Questão do ASO, que isso também acontece muito por debaixo do pano, viu, gente? Olha o que eu vou falar para vocês. O item diz o seguinte: cabe ao empregador, à empresa, tá? Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores, tá? Que exerce sua atividade em altura, garantindo que... Então, antes de falar o que ele tem que garantir, que eu separei aqui o item para vocês, o que tem que ficar claro para a gente é, a empresa também não pode exigir do trabalhador um ASO, gente. Isso tem acontecido muito. A empresa está contratando um cidadão, pergunta se ele já tem ASO. Aí o cara pega um ASO que ele fez há 3 meses atrás por outra empresa, a qual ele acabou não ficando, apresenta... E essa empresa revalida aquilo ali sem fazer nenhum exame no trabalhador. Isso está errado.
Quem tem que garantir que aquele trabalhador foi avaliado pela equipe médica é a empresa que está contratando ele. Tá? Então, esse negócio de exigir do trabalhador, pedir ao trabalhador que ele já venha com ASO, assim como pede que ele venha com o certificado, isso é um erro muito grande. E que aí os gestores da área de segurança têm que se atentar para isso. Tá? O técnico de segurança da empresa ele tem que se posicionar. Tá? Isso está na norma, está claro aqui como eu estou falando para vocês. Beleza? Então vamos lá, repetindo aí para vocês para a gente dar seguimento. Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem sua atividade em altura. Isso está lá no subitem 35.4.1.2. E aí, dentre essas avaliações, lá na letra C, ele me diz o seguinte: seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito de queda de altura, considerando também os fatores psicossociais. Então, por exemplo, o trabalhador ele tem que ser avaliado se ele tem percepção de risco, se ele tem labirintite, por exemplo, tá? Como é que está o sistema circulatório e respiratório desse trabalhador, fazer um teste ergométrico, fazer um teste de espirometria, tá? Fazer um teste psicossocial, saber se o cara não tem algum distúrbio, né, mental que pode interferir, se ele não tem fobias, medo. Tem muita gente, por exemplo, que tem medo de altura, tá? Então verificar aí, será que esse cara ele consegue trabalhar? Ou melhor, será que ele entendeu o que é que ele vai fazer lá em cima? Tá? Será que ele entendeu o risco que ele está exposto? Será que ele entendeu como é que ele usa o cinto de segurança e a forma como colocar? Então isso é uma avaliação que tem que ser feita mais aprofundada para que você possa entender se o trabalhador está apto ou não para realizar a atividade. Então quando a gente fala de exame médico, não é simplesmente ir lá, coletar sangue, bater um papo com o médico e dizer, opa, está apto. Não. Certo? O cidadão vai estar em altura. Tem pessoas que têm transtornos mentais. Aliás, já vai uma dica, viu? Já vai uma dica. Existe um estudo que fala que entre 4 americanos, e aí não importa se é América do Norte, Central ou do Sul, em cada 4 americanos tem problemas mentais. Tá? E o que é esse problema mental? Fobia, tá? Toque, certo? Ansiedade, estresse, certo? Então, em cada 4, tá? Eu já achei tá? Nosso presidente. Falta achar mais 2 aí para poder me livrar. Agora, se você pensar em 3, colega, pense em 3 amigos aí. Se nenhum deles tiver nenhum problema mental, sabe quem é que tem? Você, tá? Então, fique esperto aí. Eu já achei aí, né? Que nosso presidente, felizmente, mostra isso cada vez mais. Beleza? Então, voltando aí, aquilo que nós estamos falando. Tá? Que seja realizado exame médico voltado a patologias que poderão originar mal súbito da queda de altura, considerando também os fatores psicossociais. Tá? Aí agora nós vamos lá para o subitem 35.4.2. Tá? Nesse subitem, ele fala sobre as medidas que devem ser adotadas para que realize esse trabalho em altura. Dentre essas medidas, e são 3, a primeira fala sobre evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo para isso. Olha, é um pouco complicado de falar, de evitar trabalho em altura pelo seguinte: se é em altura, você vai ter que subir, não adianta. Como você vai subir? Escada, andaime, corda, PTA, isso aí não é outra história. Mas evitar trabalho em altura... em altura, o equipamento está lá no alto, tá? Então ele fala, olha, nas medidas de planejamento da atividade, a primeira atitude que você tem que adotar evite o trabalho em altura, sempre que possível. Esse é o primeiro item. Qual é o segundo item? Já que não é possível evitar o trabalho em altura, elimine o risco de queda, tá? Então, nesse eliminar risco de queda, o que é que ele está falando para a gente? Adotar medidas para eliminar o risco de queda dos trabalhadores. De que maneira? Guarda-corpo, linha de vida, entendeu? Cabo-guia, tá? Então, ali são medidas para eliminar o risco. E aí, quem assistiu também nossa live com relação a perigo e risco, sabe a diferença do perigo e do risco, né? O perigo vai estar lá, ok? Agora, o risco você pode eliminar. Então, isso a norma fala para a gente, ok? Elimine o risco de queda. E o terceiro item é você minimizar as consequências da queda. Observe, primeiro ele manda você evitar o trabalho em altura.
Se não for possível evitar, elimine o risco. E mesmo se não for possível eliminar o risco, minimize a consequência dessa queda. Então, como é que você vai minimizar a consequência dessa queda? Vamos viajar aqui um pouquinho? Vamos imaginar que você não consegue montar uma linha de vida. Vamos imaginar que você não consegue montar um guarda-corpo. Aí você resolve colocar uma rede de proteção. Para quê? A 2 metros ali, 1,5 metro, 2, né, da altura onde o trabalhador está executando a sua atividade. E aí você se pergunta, poxa, mas para que essa rede? Eu não consegui pôr o guarda-corpo, eu não consegui pôr a linha de vida, então o risco está presente, a possibilidade do trabalhador cair está presente. Se ele cair, a consequência dessa queda vai ser menor, por quê? Porque a rede vai amortecer a queda dele, tá? Então isso é quando você atende a letra C do subitem 35.4.2, quando fala de minimizar as consequências de queda. Beleza? Então esse subitem aí ele fala para a gente sobre isso. Primeiro você deve evitar o trabalho em altura. Se não conseguir, elimine o risco de queda. Se não conseguir eliminar o risco, minimize as consequências dessa queda. Tá? Então é você entender qual é a consequência de uma queda de altura e controlar a consequência dela, para que ele não quebre um braço, para que ele não tenha uma lesão na coluna, né? Para que ele não tenha um traumatismo craniano e por aí vai. Beleza? Então isso é o que o subitem 35.4.2 fala pra gente, tá legal? E no subitem 35.4.4, ele nos diz o seguinte: a execução do serviço deve considerar as influências externas. Olha aí, galera, atenção para isso, ó. Influências externas que possam alterar as condições do local de trabalho, já previstas na análise de risco. Então, observe, agora nós estamos falando aqui pela primeira vez sobre a análise de risco. Todo trabalho em altura ele deve ser precedido de análise de risco. Tá legal? Trabalho que não seja ali rotineiro e tal, porque aquele que é rotineiro você pode colocar ele como no procedimento operacional. Tá? Me faltou aqui a palavra, mas lembrei. No procedimento operacional. Tá? Então, todo trabalho em altura, tá, a execução deve considerar influências externas. E o que seria essa influência externa? Condições meteorológicas adversas, tá? Trabalhos com outras pessoas ali, outras pessoas executando atividade que pode, né, influenciar na nossa atividade, tá? Por exemplo, serviço de solda. O cara pode estar soldando ali sem a cabana e estar interferindo, ou até mesmo o sol, ofuscamento pelo sol, tá? Animais, né? Eu posso encontrar um ninho de um passarinho, ou eu posso encontrar uma colmeia, entendeu? Então eu posso, né, encontrar condições externas à minha atividade que vão interferir. Então isso eu tenho também que levar em consideração quando o cidadão for trabalhar em altura e contemplar isso na análise de risco, beleza? Isso tem que ser contemplado também na análise de risco, certinho? Galera, antes de continuar, e aí, como é que tá para vocês aí? Alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer? Se tiver dúvidas, se tiver comentários, né, coloca aí, eu tô vendo aí, né, tá tendo uma conversa aí, Jussi, Capitão Tavares, precisamos passar como o Paulo tá fazendo, beleza, isso aí, Tavares, né, conhecimento ele só é válido se você disseminar, né, se for para levar para dentro da cova, não adianta, então a gente tem que passar assim o conhecimento, beleza? Se tiver alguma dúvida, galera, algum comentário a fazer, podem colocar aí nos comentários aí, os miquinhos estão chegando, vocês devem estar ouvindo aí, né? Eu moro aqui em um local onde tem muitos animais, né, mico, raposa, né, pássaro, graças a Deus aí eu sou abençoado com relação a isso. Então os miquinhos estão ali nos pés de bananeiras, né, comendo as bananas e fazendo barulho. Enquanto vocês colocam as perguntas, deixa eu ir fazendo aqui alguns comentários. Estamos tratando hoje, para quem chegou aí, né, depois, estamos tratando hoje da maratona da NR35. Hoje nós estamos falando do tópico 35.4, tá? Que fala sobre planejamento e execução da atividade, certo? Próxima live com relação a esse tema será na terça-feira, depois na quinta, tá? Então nós temos aí mais dois capítulos dessa live com relação a NR35, que é uma maratona, são 4 lives no total. Beleza? A primeira já está lá no canal do YouTube, vai lá no YouTube depois, se inscreve, galera, ó. Dá essa moral, adiciona lá o sininho, tá? Para que vocês possam estar sempre recebendo informações. Então lá no YouTube já está a primeira live, essa eu devo estar postando hoje também, tá? Aqui a continuação. Legal?
Fabiano colocou, passamos de fato são perigo, eles ficam agressivos, querendo os filhotes, né? Pois é, animais quando a gente encontra, como eu falei aí dos miquinhos para vocês, às vezes você pode encontrar isso, você pode estar em uma atividade e aparecer um animal, né? Pode aparecer um mico, pode aparecer um passarinho, pode aparecer uma cobra e por aí vai, tá? E por aí vai, ok? Darlan colocou, você mora em uma fazenda, né? Rapaz, é quase, não chega a ser uma fazenda não, mas tudo que é bicho que você imaginar aí, aqui tem, entendeu? Tem de gato a cobra, tá? Se vocês terem uma ideia, logo quando a gente se mudou pra cá, a gente achava muito tatu-bola, né? Então, graças a Deus a gente tem essa abençoado nisso aí, mas enfim, bom... Então, já vi que as dúvidas estão sendo sanadas ao momento que você vai comentando. Pô, legal, Roberto, né? Obrigado aí. Então, é sinal que eu estou sendo bem claro para vocês e vocês estão conseguindo entender direitinho, né? Então, já falei do canal do YouTube para vocês irem lá assistir as lives e também se inscrever. Nossos cursos online, ó, galera. Galera, dá essa moral aí, tá? Quem tiver interesse em adquirir nossos cursos online, entre em contato comigo. Dá essa moral porque é muito importante que vocês aumentem o conhecimento de vocês e para a gente também, né? Nós somos uma empresa de consultoria e temos nossos treinamentos agora voltados online devido a essa pandemia. Então nós conseguimos passar nossos treinamentos para online para poder continuar atendendo o mercado de trabalho, tá? Então se você quiser agregar valor ao seu conhecimento, à sua equipe, entre em contato aí com a Bralseg que a gente tem o que é de melhor para vocês, tá? Que é de melhor para vocês, beleza? Bom, para eu continuar, deixa eu falar, nosso sorteio, galera. Vai lá depois no meu YouTube, ou no meu YouTube não, no Instagram, tem uma foto lá de um capacete que está sendo sorteado. Vai lá, você precisa fazer apenas 3 coisas. Primeiro, marcar 5 amigos, primeiro, seguir a gente, tá? Seguir a Bralseg. Segundo, marcar 5 amigos no comentário, tá? Dessa foto. E terceiro, ó, atenção, viu? Publicar um story com a foto e marcar a gente. Eu estou vendo muita gente comentando lá na foto, mas não está publicando no Story. Então, essas pessoas que não estão publicando no Story não estão aptas ao sorteio. Mesmo que você diga assim, poxa, Paulo, mas eu cumpri o primeiro e o segundo quesito. Ou seja, eu sigo vocês e marquei os colegas. Mas faltou publicar a foto no seu Story. Tá? Então, vai lá e curte também. Tá? Curte também lá a foto, que isso também dá uma moral. Beleza? E o sorteio será quinta-feira, viu? Quinta-feira o sorteio desse capacete aí. Legal? Bom, então vamos lá, vamos dar seguimento aí para que a gente possa, né, cumprir nossa meta. Lá no subitem 35.4.5.1, ele agora a gente vai falar da análise de risco, tá? Eu comecei a falar um pouquinho sobre análise de risco e agora a gente vai aprofundar, mas eu vi que surgiu uma pergunta aí, deixa eu ver essa pergunta, depois eu continuo aqui. O que procede com enxame de abelha, com enxame de abelha em uma atividade em altura? O que proceder, eu li errado, o que proceder com enxame de abelha? Olha só, o ideal é que você chame uma equipe, normalmente a Defesa Civil do município, ela trata disso, tá? Ou o Centro de Controle de Zoonoses, não sei, talvez também, ou se tiver algum apicultor para que faça a retirada desses animais, tá? Lembrem, são animais silvestres, tá? Abelha é animal silvestre? Acho que também, tá? São animais silvestres, tá? E que se você matar, tocar fogo, né, tentar afugentar, modificar aquele ecossistema, galera, é um ecossistema, tá? A natureza, ela vive muito bem quando o homem não interfere nela, tá? Isso é bem simples de se entender. Então, se você modificar esse ecossistema, você pode ter outro problema lá na frente. Só para vocês terem uma ideia, já que eu falei para vocês aqui mais ou menos como é que a gente mora, tem uma época do ano aqui que o cajueiro aqui de casa ele fica cheio de lagartas, lotado aquelas lagartas de fogo. E no início, né, a gente ficou desesperado, porque eu tenho um menino pequeno, né, tenho um filho, né, que tem 5 anos, minha esposa e tal. Inclusive ela foi a primeira vítima, né, uma das lagartas pegou, ela tocou sem querer na lagarta e acabou se queimando. E a gente ficou naquela, vamos detetizar, vamos colocar e tal. Depois eu parei e pensei, cara, deixa a natureza agir, tá? Durante uma semana, 2, elas vão estar aqui procurando um ponto para onde elas possam, né, virar casulo, tá? Se fixar, virar casulo e depois vão virar borboletas. Então, assim, se eu não matar a lagarta agora, que para mim é um bicho feio, né, que vai me causar um mal e tal, se eu não matar ela, daqui a pouco eu vou ter borboletas voando em minha casa. E isso acontece constantemente.
Então, durante 10, 15 dias, eu fico ali com lagartas, tomando cuidado para que não entre em casa, verificando o sapato, né, tendo todo esse controle para que o menino não tenha nos brinquedos do menino. Mas, depois disso, eu tenho borboletas voando pelo meu quintal, eu tenho borboletas voando na minha varanda, olha que maravilhoso, entendeu? Então, se você deixar a natureza agir por si só, é um ecossistema. No caso do enxame de abelha, é você contratar uma empresa, é você chamar uma equipe especializada para poder fazer a retirada, uma vez que ele está interferindo na sua atividade. Eu entendo que ela, de repente, pode fazer em um poste de iluminação, né, em uma subestação, e você precisa remover dali para que trabalhadores possam fazer a sua atividade. Agora, é remover. Não é matar, não é colocar veneno. Até porque se você afugentar dali, ela vai fazer um pouco mais ao lado. Aquelas que sobreviverem vão fazer a colmeia um pouco mais ao lado, e depois mais a um lado, e depois mais a um lado, e vai de repente estar em um local onde você não vai observar, não vai ver, e daqui a pouco você está sendo atacado achando que não tinha mais animal nenhum ali. Na verdade tinha, mas você não estava vendo o risco. Então muitas das vezes é até melhor você ter o risco sob o seu controle do que você tentar modificar ele. Tá ali, mas está sob controle. Então, no caso do enxame, no caso de ninhos, tá? Tem pássaro preto, sabiá, bem-te-vi, são agressivos quando você chega próximo ao ninho, que eles podem também tá atacando, beleza? Então, ou você faz a retirada, tá, do local, ou tenta trabalhar junto com eles aí, beleza? O Fabiano colocou, né? Borboletas também são responsáveis pela polinização. Fabiano, isso é verdade também, né? Vamos lá. Então, e pior ainda, a pessoa alérgica pode morrer. Sim, se a pessoa for alérgica à abelha, né, não só abelha, né, algumas outras coisas, você pode desenvolver o edema de glote e acabar tendo uma asfixia, tá? Enfim, subitem 35.4.5.1, que fala justamente sobre análise de risco, aquilo que a gente estava discutindo. Então, ele informa que na análise de risco nós devemos considerar alguns pontos. Dentre eles, as condições meteorológicas adversas. Observe, esse subitem ele vai até a letra M. Eu não vou falar todas para vocês, eu peguei as mais importantes e vou falar. Então, a letra D fala sobre as condições meteorológicas adversas. Agora, o que é uma condição meteorológica adversa? Chuva forte, vento forte, trovoada, relâmpagos, sol, né, que esteja muito forte, quente demais. É difícil falar aqui para vocês o que é uma condição meteorológica adversa, tá? Porque, por exemplo, o vento que é forte para mim pode não ser forte para outra pessoa, uma vez que é percepção. O sol que agora está me incomodando pode não estar incomodando outra pessoa, porque é uma percepção. O vento também, então é uma percepção individual, né? A ANR, ela não deixa claro, por exemplo, qual é a velocidade máxima do vento para que a gente possa trabalhar. Tá? Algumas NRs tocam nesse ponto, ok? Por exemplo, para trabalho com PTA, aliás, não é nem NR, é o fabricante. Para trabalho com PTA, com plataforma de trabalho aéreo, o fabricante diz que a velocidade máxima do vento tem que ser de 45 km por hora, porque ventos acima dessa velocidade, a PTA pode tombar, se ela estiver içada, tá? Então, o fabricante ele fala com relação ao equipamento dele. Mas, quando fala condição meteorológica adversa, eu fico sem entender se eu posso trabalhar com chuva ou não. E essa chuva tem que ser chuva forte ou só garoa? Fica aquela coisa subentendida. Lógico, eu particularmente eu não conheço nenhuma empresa que permita trabalho em altura em área externa debaixo de chuva. Tá? Não permite. Pelo menos eu não conheço nenhuma. Mas poderia acontecer? Poderia. Eu digo isso aqui sem medo de errar. Por quê? Porque a legislação não deixa claro. Ela só diz condição meteorológica adversa. Mas o que é uma condição meteorológica adversa? Tá? Então, é aquilo que a gente tem que ter do entendimento. Beleza, pessoal? Então, é interessante que a gente leve em consideração que chuva, tá? Vento forte, raios, relâmpagos. Ah, Paulo, mas raio, poxa, eu tenho para-raio e tal. Sim, mas tem pessoas que podem ter fobias, tá? A pessoa pode se assustar, certo? E mesmo com para-raio, você pode ter ali uma pequena explosão, né? Na hora que acontece ali do raio cair no para-raio, e isso assustar o trabalhador. Então, leva-se em consideração isso na análise de risco, tá? Entendam também que a legislação, ela não proíbe o trabalho.
Ela não proíbe o trabalho, ela pede apenas para que você considere esses fatores na análise de risco. Tá? Eu vou considerar, o que não significa dizer proibir o trabalho, paralisar a atividade. Tá? E é questão de gestão, como eu falei para vocês, a ideia aqui dessa maratona não é passar gestão de trabalho, mas sim destrinchar a norma para vocês. Certinho? Bom, a letra G fala também sobre os trabalhos simultâneos que apresentam riscos específicos. E aí, o que seria o trabalho simultâneo? Aquilo que eu já comentei um pouquinho mais anteriormente. Pessoas que estão executando outras atividades ao redor, próximo ao meu trabalho em altura, e colocam em risco direto a minha atividade ali, a minha segurança. Tá? Então, você pode ter alguém ali trabalhando com corte de solda, você pode ter alguém trabalhando com produto químico e está inalando a substância, o odor, e isso me fazer com que eu passe mal. Né? Você pode ter pessoas trabalhando ali, né, com vibração, com ruído, e isso está interferindo na minha atividade, na minha concentração. Beleza? Então, eu tenho que considerar, e aí entendam, volto a frisar, a legislação não diz que é proibido trabalhar simultaneamente. Ela pede para que você considere os trabalhos simultâneos, tá? Na análise de risco, ok? Na letra J, fala sobre condições impeditivas. E o que é uma condição impeditiva? É aquela que coloca em risco a sua integridade física ou de outras pessoas, tá? Então, isso é uma condição impeditiva. Aí também vai da percepção, tá? Vai da percepção. Eu posso avaliar uma situação e dizer, olha, nessa condição eu não tenho como trabalhar, ok? Então, é uma condição impeditiva, seja qual for, beleza? Na letra K do subitem 35.4.5.1, ela fala o seguinte: as situações de emergência e o planejamento do resgate e primeiros socorros, de forma a reduzir o tempo da suspensão inerte do trabalhador. Isso também deve ser considerado lá na análise de risco. Nós estamos discutindo aqui análise de risco. Pessoal, aí qual é o detalhe? Paulo, o cidadão vai trabalhar em altura. Eu tenho que ter uma equipe de resgate para executar a retirada dele, caso isso seja necessário, ou seja, caso ele passe mal e fique lá em cima preso, né? Ou caso ele seja projetado para fora e fique pendurado, tá? Já que a gente está falando de suspensão inerte, né? Ou se ele cair lá de cima e bater contra o solo, é necessário ter uma equipe de resgate. Olha só, é necessário você ter pessoas treinadas para prestar o atendimento do resgate e primeiros socorros, tá? Então, isso é necessário. Você tem que contemplar isso na NR35, na análise de risco da NR35. O que não significa dizer que essa equipe tem que estar no local de trabalho, tá? Muitas empresas, inclusive, utilizam seu brigadista como esse primeiro socorrista, tá? Outras empresas contratam uma equipe de resgate, assim como fazem em espaço confinado, para poder ficar ali atuando caso alguém passe mal lá em altura trabalhando, tá? Então, a letra K do subitem 35.4.5.1 fala que na análise de risco você tem que contemplar as situações de emergência e o planejamento de resgate e primeiros socorros. Beleza? Ou seja, você tem que ter pessoas treinadas, você tem que ter pessoas que conheçam da atividade que está sendo executada, que conheçam o layout do local, certo? Para que na hora que aconteça a emergência, quem está ali saiba o que fazer, tá? Saiba o que vai ser necessário, como agir. Beleza? Então, é necessário sim você ter pessoas treinadas. Se vai ser da própria empresa, ou contratado, ou público, ou privado, não fica claro não, tá? Você pode dizer que é público, pode dizer que é o bombeiro, que é o SAMU e por aí vai, certinho? Então, frisando a vocês que esse subitem ele vai até a letra M, mas eu peguei os 4 mais importantes aí, que fala sobre as condições meteorológicas, trabalhos simultâneos, condições impeditivas e serviço de emergência e resgate. Esses 4 aí é que eu acho mais importante a gente discutir, porque surge muita dúvida e a gente destrinchar, tá? Vamos passar aí para o próximo subitem, que é o 35.4.6, tá? Que fala sobre as atividades rotineiras. Certa feita eu fui realizar um treinamento da NR35 de uma empresa e os operadores questionaram o seguinte: por que quando o operador sobe no tanque para fazer a medição,
ou sobe em uma carreta, não é considerado trabalho em altura. E por que quando é o motorista que sobe ou quando é um terceiro que vai subir no tanque para executar uma atividade, eles consideram como trabalho em altura? É simples de se entender isso. É porque o operador tem lá no seu procedimento operacional aquilo como atividade rotineira. É rotina do operador subir no tanque para poder fazer medição, tá? É rotina do operador subir na carreta para poder abrir BV, fechar BV, enfim, fazer transbordo e por aí vai. Então isso é rotina do operador. Já o terceiro, já o motorista, que vai subir na carreta também dentro daquela área operacional. Por quê? Porque pode até ser que esse motorista suba fora da indústria. A carreta é dele, ele sobe. Mas lá na indústria, ele não está enquadrado como atividade rotineira. Então, se aquele motorista tiver que subir na carreta, ali eu tenho que colocar como uma atividade que não é rotineira. Beleza? Se algum terceiro vai subir no tanque para fazer alguma atividade, algum serviço, também não é uma atividade rotineira. Tá? Ele vai lá fazer uma outra atividade, então aí sim considerar trabalho em altura, tá? Então o que é que esse subitem 35.4.6 fala pra gente? Para atividades rotineiras de trabalho em altura, a análise de risco pode estar contemplada no respectivo procedimento operacional. É o que eu acabei de explicar para vocês. A atividade rotineira em altura é procedimento operacional, então não precisa emitir APT, por exemplo, tá? Não precisa, por exemplo, se for o caso, a gente vai falar isso na próxima live, mas não precisaria, por exemplo, aferir a pressão, beleza? Então, isso é uma outra coisa também que nós vamos estar colocando aí, beleza? Pontuando, tá? Na próxima live, certo? O subitem 35.7, tá? Aí sim ele fala das atividades não rotineiras. E aí ele diz que nessas atividades que não são rotineiras, devem ser previamente autorizadas mediante a permissão de trabalho. Olha aí. Então, atividade que não é rotineira, ele pode sim, ele deve, na verdade, tá? Ele deve, né, ser precedida de análise de risco e permissão de trabalho, principalmente a permissão de trabalho. Ok? Gente, tá tranquilo para vocês aí? Tá beleza? Eu falo muito, né? Eu acho que acredito que deve estar bem legal aí, né? Vocês devem estar entendendo, porque eu não estou vendo dúvidas aí, nem nada. A imagem eu estou acompanhando por aqui, tanto a imagem como o som estão saindo, então não está travando, né? Mas tá tranquilo, gente. Vamos lá, vocês têm alguma dúvida, tem algum comentário a fazer, para que a gente possa entrar aqui no último tópico nosso, que fala sobre a permissão de trabalho. Se tiver tudo ok, eu dou seguimento. Vamos lá, interajam aí, galera. Maiane falou que tá legal, né? O Good Servant também falou que fez um sinalzinho de ok, disse que tá legal. Fabiano também, então tá tudo beleza, né? Pô, legal. Bom saber que vocês estão, né, absorvendo legal o conteúdo aí, tá? Eu vou falar agora para vocês, então, sobre a permissão de trabalho, certo? Isso é um item um pouquinho polêmico também. Por quê? Porque a permissão de trabalho, o Sérgio também falou que tá tudo claro, né? A permissão de trabalho, galera, tem empresa que usa como ordem de serviço, tem empresa que não usa permissão de trabalho e por aí vai, né? Então é uma coisa meio problemática da gente discutir, da gente falar, porque cada empresa tem uma realidade, tem um jeito de tratar com relação à permissão de trabalho, tá? Mas enfim, vamos entender o que a norma fala para que a gente possa discutir sobre ela. Subitem 35.4.8.2 fala: a permissão de trabalho deve ter validade limitada à duração da atividade. Então, o primeiro ponto aqui desse parágrafo que eu estou lendo para vocês: a permissão de trabalho tem validade apenas para a duração da atividade. Ah, Paulo, mas minha atividade vai durar apenas 2 horas, então só PT tem validade de 2 horas. Tá? Terminou a atividade, encerra-se a PT. Não, minha atividade vai durar 6 horas. Só PT tem validade de 6 horas. Tá? Não, minha atividade vai durar 24 horas. Rapaz, eu trabalho aqui para 2 dias. 48. E aí? Aí vamos continuar com o parágrafo. A permissão de trabalho deve ter validade limitada à duração da atividade, vírgula, restrita ao turno de trabalho.
tá? Então, observem, qual é o turno de trabalho dessa equipe? Das 8 às 16, então a PT só tem validade até 16 horas. Ah, mas o trabalho vai continuar. Vamos continuar. Podendo ser, continuando aqui com a explicação, podendo ser revalidada pelo responsável pela aprovação nas situações em que não ocorram, e aí atenção, situações que não ocorram as mudanças nas condições estabelecidas ou na equipe de trabalho. Então, o que é que significa dizer? A PT tem validade durante a execução da atividade, tá? Somente no turno daquela equipe, certo? Pode ser revalidada, contanto que não mudem as condições e nem a equipe. Por exemplo, a minha equipe estava programada para trabalhar das 8 às 16. Nós emitimos uma PT. 16 horas, percebemos que o trabalho não finalizou e a equipe vai ter que continuar aqui na empresa trabalhando até finalizar. E a previsão agora é até 19. Essa PT ainda tem validade? Sim. Por quê? Porque é a mesma equipe que vai continuar. Então, eu posso revalidar porque a equipe de trabalho não mudou. Legal? Agora, vou botar um outro exemplo. Se eu percebi que o trabalho não vai finalizar às 16, eu aciono outra equipe, 16 horas, aquela equipe que iniciou a atividade vai para casa, uma segunda equipe assume, a PT tem que ser dada baixa. Eu tenho que dar baixa naquela PT, que a equipe saiu, e emitir uma nova para a equipe que está chegando. Até porque o nome dos envolvidos na atividade tem que estar na PT. E se aquelas pessoas que o nome está na PT já estão em casa, aquela PT não tem mais validade. Beleza? Então, a PT ela pode ser revalidada para trabalho em altura, desde que as condições não mudem, tá? Nem a equipe de trabalho. Aí a PT ela pode ser mantida. Agora, se você vai modificar a condição ou a equipe de trabalho, você tem que emitir uma nova PT para trabalho em altura. Certinho? Beleza? Então, acho que não tem muita dúvida, entendimento com relação a isso aí não, né, galera? Se a equipe for a mesma, a PT pode ser revalidada.